Então, a gente está no Fórum Mundial da Bicicleta, estamos testando aqui o som, estamos aqui entre duas programações, rolando corrida de cargueira, está também se preparando aqui para ter uma exibição na Kombi, uma exibição de filme. Estamos na UNB em Brasília, no 13º Fórum Mundial da Bicicleta e no 11º Bicicultura. E aí a gente encontra muitas pessoas muito interessantes, engajadas, e é aqui onde a gente troca informações e também se alimenta de algumas lutas, né, e de algumas experiências. Então eu estou com o Antônio e a gente se encontrou, aliás, eu vi ele se apresentando e abrindo o seminário Bicicleta Brasil no Ministério das Cidades. Então eu queria que você se apresentasse, Antônio, dizer pra gente aonde que a gente te encontra, o que você faz aqui, ou, né, apresentando lá o Ministério, lá o programa Bicicleta Brasil, e também sobre a nossa ideia de conversar hoje, sobre a PL, que o número eu não quero errar, então a PL 2789 de 2023. 2789 de 2023. Muito bem, Antônio, se apresenta pra gente. Tá joia. Bom, meu nome é Antônio Espósito, eu trabalho na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Lá eu sou coordenador geral de regulação da mobilidade urbana, é a minha função, né? E a gente mexe muito com normas e com legislação, como o PL que você falou, né? A gente também coordena o programa Bicicleta Brasil, Sim. que é um programa também instituído por uma lei de 2018. E a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, ela é responsável dentro do governo federal por coordenar esse programa e implementar ele. Então, a gente tem várias ações de implementação, como, por exemplo, né, a gente retomou o selo Bicicleta Brasil, que ele reconhece iniciativas em favor da bicicleta. E agora conseguimos criar também o Prêmio Bicicleta Brasil, que além de reconhecer as iniciativas, ele também premia as melhores. Da organização civil. Exato. Onde a intenção é ele servir como um repositório de boas ideias que possam ser replicadas em várias outras cidades do Brasil. E para reconhecer, né? Exatamente. Saber onde é que eles estão, o que estão fazendo, como se apresentam, né? Exatamente. E está aberto até dia 10 de setembro. Exato, até às 11h59 do dia 10. Tá. Está aberto o período de inscrições, né, para o Prêmio Bicicleta Brasil. No site do Ministério tem uma página ali que explica direitinho como enviar. É um formulário simples para enviar. E aí a pessoa junta fotos ou documentos que demonstrem aquela iniciativa que ela tem. A gente sabe de iniciativas que estão concorrendo. Que bom. Que legal, boa sorte para todo mundo. Sim, sim. E daí lá a gente está falando de várias iniciativas. Tem a Enabici, que é a Estratégia Nacional pela Bicicleta? O nome completo é Estratégia Nacional de Promoção da Mobilidade por Bicicleta. Sim, tá. Enabici. Enabici, né? Mais simples, né? E esse é um guarda-chuva de ações, embora o programa Bicicleta Brasil é o maior guarda-chuva, ou é o Enabici? Eu diria que as duas coisas se complementam, porque uma é uma lei, né, ela faz mais um papel legislativo, e a outra é uma estratégia nacional, ela fala como implementar o que é essa lei, né? Essa lei ela tem uma série de objetivos, princípios e diretrizes, e a estratégia de forma mais prática ela mostra como tentar implementar todos esses princípios, diretrizes e objetivos. Inclusive agora, né, aqui no Fórum Mundial da Bicicleta, foi lançada uma cartilha da Enabici, que tem o objetivo de ajudar a disseminar a estratégia, inclusive junto a gestores locais de mobilidade, a câmaras de vereadores, etc., para ir explicando para cada município como implementar a Enabici como uma forma de fazer valer a lei do programa Bicicleta Brasil. E agora uma pergunta pessoal, quando a gente trabalha com regulamento, com programa, né, de ações, de atividades, como é que, uma pergunta pessoal, tá? Como é que a gente estabelece ou garante que essas atividades vão acontecer
sem vincular o orçamento? Ou elas já estão naturalmente, uma lei já prevê de onde sai, ou não? É um regimento que faz isso e ainda não tem, ou tem? Como é que é? Não, ótima a tua pergunta. A lei do Programa Bicicleta Brasil, ela tem algumas regras, né, ou alguns artigos que eles são auto-aplicáveis, vamos dizer assim, né? A própria lei já cria efeito e ela já gera os resultados. Agora, em outras partes, principalmente nessa parte do orçamento, a lei cria regras, mas você precisa de uma regulamentação complementar, que pode ser decretos, pode ser portarias, né? E principalmente nessa parte de recursos financeiros para a implementação do programa. A lei prevê que, principalmente, a CID Combustíveis, né, que é um tributo, né, uma contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, que vem dos combustíveis, né, que é aplicado sobre o preço dos combustíveis, e que deveria ser uma parte aplicada na ciclomobilidade. Mas para isso precisa ter essa regulamentação. Então a gente está em tratativas, né, conversando, aí tem que conversar com o Ministério da Fazenda, do Planejamento, para ver a melhor forma de regulamentar isso. É claro que o orçamento público ele é um cobertor curto, né? Sim. Então você tem outras áreas muito importantes, né, de saúde, educação também, você tem que arranjar uma forma de conciliar tudo isso. Mas a gente está trabalhando nessa frente, né, para ver se a gente consegue em breve ter uma regulamentação que destine pelo menos uma parte de recursos para o setor. Você sabe que a gente foi junto com o pessoal, você sabe que a gente entrou, né, no Congresso através da proposta de trabalhar ou levantar, né, a PL da... depois eu corto. PL... De redução de velocidade. Não, o número. É PL de redução de velocidade. Então tá. Então você sabe que a gente foi no Congresso e junto com outros cicloativistas e pessoas que estão trabalhando pela PL da redução de velocidade nas vias, né? Exatamente. É isso, né? Exatamente. Então você sabe que a gente está... Você soube que a gente está em conjunto indo no Congresso para falar sobre a PL da redução de velocidade nas vias. E aí ali a gente fez eu passei por uma tratativa que eu não tinha passado antes, que era falar com o assessor, ouvir o que eles têm para dizer. Eles inclusive traduzem qual é o caminho que essas PLs fazem para que a coisa seja cumprida, para que ela seja aplicada. Então, ainda na pergunta do orçamento, e talvez para a gente concluir, o caminho dessa regulação, ela deve ser feito via uma PL ou internamente, sabendo por onde que tem que puxar e cobrar, é feito, e daí que nome que é esse tipo de investida, de iniciativa, assim? No caso da parte do orçamento, né? Pegando esse caso. Você já tem a previsão na lei, então não precisaria de um outro projeto de lei para complementar isso. O que precisa de fato são decretos, portarias, normas que o próprio Poder Executivo, você já não, a partir do momento que já tem uma lei, você não depende mais do Legislativo. É uma ação agora já do Executivo, né? Mas de regulamentar isso. E aí, sim, né, futuramente você tem leis orçamentárias, né? Você tem lei orçamentária anual, o PPA, né, que é o Plano Plurianual e tal. A partir do momento que você regulamenta, isso começa a ser refletido nas leis futuras. Mas ele não precisaria de uma outra lei para isso. Já o caso do outro projeto de lei que você citou, de redução de velocidades, ele não é uma lei ainda, é um projeto de lei que ainda está tramitando, né? E aí, nesse caso, é muito importante fazer uma aproximação com os parlamentares. Não só para o projeto de lei ser aprovado, mas também para eles não alterarem, ou no que alterar for para melhorar e não para prejudicar a proposta, né? A União dos Ciclistas do Brasil, a UCB, tem feito muito bem essa parte de incidência política, que a gente chama, né? Nesse caso é incidência legislativa, junto a senadores e deputados federais, para tentar articular que esse projeto de lei ele tramite mais rapidamente e possa ser aprovado. Foi uma boa experiência, sabe? Ir lá no Congresso e ver
E se aproximar e entender que as coisas têm uma cadência, têm um tempo, têm um ritmo e têm uma insistência, né? E o quanto a gente precisa mesmo dessa articulação de ocupação na rua, de forma consciente, viva, né, atuante, trabalhando com a comunicação, com o engajamento, mas também precisa desses agentes chegando lá, batendo na porta e lembrando que aquele parágrafo é muito importante, lembrando que a gente pode aproveitar agora a brecha do mês de setembro, que é o mês da bicicleta, para pensar nisso, uma brecha de campanhas assim. Achei uma experiência muito importante, assim, para a gente ter, e como sociedade civil, saber, ter consciência de que esse é um processo que é necessário também fazer. Sim, é muito legal e até mesmo quem não consegue vir para Brasília para fazer esse diálogo com um parlamentar, né, essa incidência política presencial, digamos assim, mais próxima, né, também dá para, pela internet, você se manifestar também a favor, né, do projeto de lei. Então, esse projeto de lei de redução de velocidades, o número dele é 2.789, de 2023. 2789. 2023. Que você consegue achar ele fácil no site da Câmara ou do Senado, ou no buscador mesmo da internet, você colocando, você acha. E nos sites da Câmara e do Senado você pode votar a favor ou contra todos os projetos de lei. Então, isso já é uma forma de fazer uma incidência, né, de casa mesmo. E o quanto que isso realmente impacta lá, dentro do gabinete? Como é que você vê a resposta? Eles contam assim, olha gente, essa campanha aqui tá a maioria dizendo sim, 63% tá não. Como é que você vê? Eles correspondem mesmo a essa temperatura Eu acredito que sim, acho que eles levam muito em conta a opinião da população, né? Que é quem eles representam no final, né? Foram eleitos para isso. Além disso, né? Além de fazer diretamente pelo site da Câmara do Senado, também é possível apoiar esse projeto de lei por um outro site que chama transitandopelavida.org.br. Tanto entidades, empresas, pessoas jurídicas, quanto pessoas físicas podem ir lá no site e manifestar apoio. E também, né, quanto mais gente estiver apoiando, mais força essa proposta vai ter, mais visibilidade ela vai ter para ela poder andar. Mais deputados vão atender esse pessoal que chegar lá e querer falar sobre isso, porque eles vão ou estar curiosos ou querer se somar a esse movimento. Exatamente. E tem outras manifestações de apoio que já aconteceram. Por exemplo, aqui a gente está agora no Bicicultura 2024, que está sendo em Brasília. Mas ano passado, no Bicicultura de 2023, em Florianópolis, foi aprovada uma moção de apoio a esse projeto de lei. Então, no Bicicultura, sempre no final tem uma assembleia, que todo mundo participa e todo mundo pode votar a favor ou contra moções e outros encaminhamentos, né? Então ele já tem essa moção de apoio do Bicicultura e também ele recebeu uma moção de apoio do Conselho das Cidades, que é um colegiado muito importante de participação popular e de consultar a sociedade, e que ele também deliberou lá uma moção de apoio para a aprovação desse projeto de lei. Então isso vai fazendo com que ganhe força esse apelo da sociedade junto aos parlamentares. Me distraí ali, mas eu queria te perguntar uma outra coisa também. Você, lá depois desse programa da Bicicleta Brasil, e também agora desse manual que saiu do Enabice, você julga que existe algum outro projeto tão importante quanto, ou que a gente está numa cadência de projetos onde você pode apontar algum que seja realmente um resultado de um desenvolvimento do trabalho, ou você tem uma cartilha de programas e projetos que são tão importantes quanto, e daí se tiver, fala um pouco pra gente. Tá joia. A gente na Secretaria de Mobilidade, a gente trabalha muito, principalmente em duas frentes, né? Uma é o transporte coletivo e outra a mobilidade ativa, que principalmente qualquer transporte não motorizado, né? A gente chama de mobilidade ativa, mas principalmente por bicicleta e a pé. Quando a gente compara, né,
os instrumentos que a gente tem hoje para a gente lidar com a ciclomobilidade são melhores até do que os que a gente tem para lidar com o transporte coletivo, por exemplo. Porque a gente tem a lei do Programa Bicicleta Brasil, a gente tem a estratégia nacional, né, pela Enabis, enquanto no transporte coletivo, nesse momento, o Ministério da Cidade está trabalhando junto com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para construir uma estratégia nacional para o transporte coletivo, que ainda não existe no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente também está tramitando um outro projeto de lei no Congresso para tentar estabelecer o marco legal do transporte público coletivo. Então, você veja, assim, para o transporte coletivo, a gente ainda não tem instrumentos que a gente tem no setor da bicicleta. E isso tem ajudado muito, né? Ter esses instrumentos ajuda muito a gente a conseguir ter resultados melhores, a fazer com que todo mundo trabalhe já mais alinhado, né? Já sabendo o que a gente tem de estratégia, já com o respaldo legal do Programa Bicicleta Brasil também. Então, esse setor ele já está com uma estrutura, né? Uma base muito boa para poder ser trabalhado. É interessante como se pensar que o transporte coletivo, se ele avança também um pouco mais a mobilidade, né, da ciclomobilidade, da mobilidade ativa, sustentável. E muito interessante saber que a gente, dessa forma, se tem mais dados, se consegue gerar uma cena um pouco mais desenvolvida, o quanto isso também pode estar impactando para a gente avançar no cenário do transporte coletivo, que é o grande gargalo, né? Que é a grande saída para todas as cidades, né? Mas que a gente sofre em várias cidades, enfim, todos os estados do Brasil, com processos muito misteriosos até, porque eles, né, transitam entre público e privado, envolve iniciativas que são difíceis de interferir por processos que geram licitações que geram 20, 30 anos, né, de conexão. Então é muito, muito bom saber disso. E daí a CEMOB tá conseguindo alinhar essas duas áreas e dar um foco a mais para essa área do tráfego, ao invés da gente pensar, como parece que todas as cidades são desenhadas, que são para os automóveis individuais, né? Então, exatamente. O teu repertório pessoal que te levou até lá, veio da onde para você chegar nesse lugar que é complexo e ao mesmo tempo tão amplo, né? Porque trabalha, acho que várias questões, aciona, né? Várias questões nas cidades, urbanidades, financeiramente, segurança, enfim. O que te levou a estar lá? É verdade. Não, e é um tema muito apaixonante, né? Mobilidade urbana, quanto mais você vai conhecendo, estudando, mais você gosta, eu pelo menos, né? Mais eu gosto. E como você falou, assim, o transporte coletivo e a mobilidade ativa, eles são coisas que se complementam, né, e que tem que ser vistos de forma integrada. O Brasil, né, ele está trabalhando também na revisão do Plano Clima, né, como é chamado, que o nome oficial é Política Nacional de Mudanças Climáticas, né, que o Brasil assumiu compromissos na ONU de redução de emissões de gases de efeito estufa. Esse é o NDC, não? É o NDC, exatamente. As contribuições nacionalmente determinadas, né? Que a gente fala que a sigla é NDC em inglês, né? Só que justamente isso, para chegar nessa meta que foi acordada nas NDCs do Brasil, o Plano Clima ele vai dizer como chegar nelas. E o Ministério tem trabalhado na elaboração do relatório setorial de mobilidade urbana do Plano Clima. E para a gente atingir essas metas é fundamental a gente reverter a tendência de crescimento do transporte individual motorizado, né? Sim. Tanto carro como motocicleta também tem tido um aumento muito grande recentemente, que a gente tem visto nas principais cidades do Brasil, em regra, né? A gente tem visto muito isso. Por exemplo, nos últimos 10 anos, a frota de automóveis e motocicletas no Brasil cresceu o dobro do que a população. Então isso não é sustentável no futuro, né? E aí não só em termos ambientais, do meio ambiente, mas também em termos de congestionamentos, de espaço mesmo, de aproveitamento do espaço público
e dos próprios sinistros de trânsito também, né? Porque quando você tira alguém de uma motocicleta e coloca essa pessoa dentro de um metrô, por exemplo, né, que é um transporte muito mais seguro, ou de uma bicicleta, que é um transporte também que, quando bem estruturado, né, quando você tem... A gente está falando de outra velocidade, né, de outros caminhos, então... Exato. Sim. Aí você reduz milhões de vezes a probabilidade daquela pessoa ter um sinistro ou vir a morrer por causa do trânsito. Sim. Né? Então, e o Brasil também além dessas metas ambientais do Plano Clima que a gente falou, o Brasil também tem metas na ONU de redução dos acidentes de trânsito. Chamado Década de Ação pela Redução das Mortes no Trânsito. A meta é reduzir em 50% as mortes de 2020 até 2030. E hoje, infelizmente, é o contrário. O Brasil está aumentando, não está nem chegando perto de atingir a meta. Então, a gente acredita que investir numa melhoria da participação do transporte coletivo e da mobilidade ativa no total de transporte, né, ou na matriz modal, que a gente chama de mobilidade urbana das cidades, vai contribuir muito nessas três frentes, né? Tanto ambiental, quanto de trânsito, quanto de congestionamento também, porque é incalculável o quanto se perde no Brasil de tempo de pessoas paradas no congestionamento. Muitas vezes a pessoa já chega cansada no trabalho, né, ou no estudo, quando isso não precisava ser dessa forma, né? A gente sabe de cidades que isso funciona muito melhor no Brasil e no mundo, que podem ser bons exemplos, boas referências, para a gente ter uma mobilidade que permita às pessoas ter mais acesso. E porque quando a gente fala de mobilidade, a mobilidade urbana é um direito constitucional, social, né? Isso foi aprovado em 2015, uma emenda constitucional que incluiu na Constituição esse direito. E por quê? Porque ele é muito importante para que as pessoas possam ter acesso à educação, ao trabalho, à saúde, né? Então, é uma forma de efetivar direitos do cidadão para que ele possa, de fato, ser um cidadão, ter, né, as suas necessidades atendidas. Muito bom. Você tinha perguntado da minha trajetória também. Eu queria falar da sua trajetória. E sobre essa trajetória, o que te trouxe nesse lugar que você está hoje, articulando com todos esses fatores e sensíveis a eles, inclusive. Eu fico curiosa em saber o que te motiva e o que te faz estar apaixonado, né? Ou ver o quanto isso é apaixonante. Falar sobre transporte coletivo, a mobilidade ativa, ver as possibilidades de impacto nas cidades e ver que talvez você esteja num lugar onde acompanha, testemunha das movimentações e talvez até dos avanços. Como é que é? Que história é essa que te trouxe até onde você está? É verdade. Eu vou tentar resumir um pouco, né? Mas mobilidade é um tema muito interessante e a gente está num momento muito bom também de muita inovação tecnológica, muita evolução de conceitos mesmo, até da sustentabilidade, da inclusão, né? E como a mobilidade ajuda tudo isso, né? Bom, eu sou servidor de carreira, né? Eu sou funcionário do governo federal. De carreira, eu sou da Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? Desde 2005 eu passei no concurso, vim aqui para Brasília e comecei a trabalhar lá na NTT, primeiro com ferrovias, rodovias e o transporte por ônibus mais interestadual e internacional, que é o que a NTT cuida, né? Depois disso eu fui trabalhar no setor aéreo. Eu fiquei muito tempo trabalhando com aeroportos também. Então tudo na área de transportes, né? Eu sou engenheiro da área de transportes. Então eu já tinha tido muita essa oportunidade de trabalhar com ferrovias, rodovias, portos, aeroportos. A mobilidade urbana eu acompanhava, claro, né? Como uma frente importante dos transportes, mas não trabalhava tão diretamente com isso. A partir de 2019 eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com mobilidade. Eu trabalhei um tempo na Secretaria de Mobilidade aqui do Distrito Federal e foi muito bom para eu ver também uma realidade local, uma realidade que é muito diferente da do governo federal, né?
E depois eu vim no governo federal já para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Na época tinha sido extinta, né, a Secretaria de Mobilidade Urbana. Que época que foi? Entre, se eu não me engano, 2019 a 2022, ou em algum período, né, tanto o Ministério das Cidades quanto a Secretaria de Mobilidade tinham sido desmobilizados, né, e a partir do começo de 2023, né, quando mudou o governo, foi recriado tanto o Ministério das Cidades quanto a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Então, nesse momento eu vim para a Secretaria Nacional, é um momento muito desafiador, porque você tem que trocar o pneu com a bicicleta andando, né? Porque tem que ir retomando a secretaria, reorganizando ela, ao mesmo tempo que os trabalhos já estão acontecendo. Mas foi muito legal, a gente tem uma equipe que não é muito grande, mas é muito competente, comprometida, então é um trabalho prazeroso de fazer e que tem uma diferença ou algo que motiva muito. Que você vê que a mobilidade urbana ela faz diferença na vida das pessoas, no dia a dia, no cotidiano, e você vê isso de forma muito próxima. É diferente, por exemplo, de quando você trabalha com uma ferrovia, um porto ou um aeroporto, mesmo que você sabe que aquilo lá é importante, mas não é algo que afeta o cidadão, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Quando você consegue, por exemplo, fazer uma obra de um corredor de ônibus ou criar uma nova estação de metrô e aquilo lá ajuda as pessoas a se deslocarem de forma mais rápida e no final elas terem mais tempo no dia para cuidar delas, da família delas, da saúde delas, é muito gratificante você ver que de fato lá na ponta isso faz diferença na vida das pessoas. Você consegue ver isso? Ou são dados? Como é que você consegue absorver essa transformação? Eu acho que tanto de forma empírica, né, quanto com dados, a gente consegue enxergar. Eu acredito que quem trabalha nas prefeituras ou em áreas mais próximas consegue enxergar ainda mais, né? E a gente também enxerga não só o lado bom, mas a gente também vê todas as histórias, situações de quem é muito prejudicado pela má qualidade da mobilidade urbana em muitas cidades. Da gestão. Exatamente. Então, desde pessoas que deixam de ter condição de fazer alguma coisa que elas precisavam porque não tem como se deslocar, até famílias de quem perde um ente querido no trânsito, né? Tudo isso é uma consequência da gente não ter uma mobilidade urbana com mais qualidade nas principais cidades do Brasil. Sim, é verdade. A gente fica um pouco mais esperançoso sabendo que tem uma equipe apaixonada ou engajada e sensível a esses resultados, que realmente no microcosmo, mas você está num lugar de grandes decisões, né? Você está num lugar onde parece que pequenos movimentos, mas projetos aprovados mudam vidas, salvam vidas. Então, parabéns e obrigada. A gente vai continuar em contato, então. Tá bom? Obrigado, eu que agradeço. E estamos à disposição sempre. Obrigada, Antônio.